A paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Shalom de Deus esteja agora inundando os nossos corações. Aleluia! Enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Vamos à terceira parte do tema Comunidade Terapêutica. Em Provérbios capítulo 24, versículo 6 diz assim: Porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória, a segurança. Provérbios 24, 6. Queridos, como é maravilhoso a humildade. Através dela, nós podemos expor, colocar na luz aquilo que está encoberto em trevas. Tudo aquilo que está encoberto em trevas, o inimigo trabalha. Mas aquilo que confessamos diante de Deus, que trazemos à luz, aquilo não só é perdoado, mas é purificado, restaurado. A pessoa vai sendo liberta. E também através do corpo de Cristo, que é maravilhoso congregarmos, estarmos com pessoas que já passaram pelo que estamos passando e têm uma fé viva, experiência com o Senhor. Sabemos que o Novo Testamento concede certos privilégios, vantagens. Testamento significa que alguém morreu e deixou uma herança. Quando nós vemos como privilégio expor a ferida para ser sarada, quando vemos como privilégio estarmos no meio de pessoas cheias do Espírito Santo, que tem Deus fluindo através da vida delas para nos ajudar. Eu sei que pode ser doloroso se abrir quando tantas vezes no passado você foi traído pelas pessoas que você confiou. Mas se você pedir ao Senhor, Ele te direcionará a pessoas que podem trabalhar essas áreas que estão te massacrando ou escravizando. A comunidade terapêutica é a ideia de Deus, onde a igreja é um organismo vivo, não uma organização religiosa. É um corpo. As proteínas passam de uma célula a outra, de um órgão para outro. Vemos que o conselho no Espírito te mostrará aquilo que talvez você sozinho, na sua condição humana inicial, não consiga. A carne é uma frequência de limitação, mas onde está o Espírito ali, a liberdade. Então pessoas cheias do Espírito Santo descomplicarão a tua vida, porque a unção de Deus, ela despedaça todo jugo. Certa feita Jesus perguntou para um homem se ele queria andar. Ele estava todo complicado, até mesmo a sua resposta. Ele disse: eu não tenho ninguém que se importe comigo. Quando eu vou pular no tanque, vem outro antes de mim e pula, e eu estou sofrendo, eu não consigo andar. Jesus havia perguntado se ele queria andar. E ele falando dos seus traumas, dificuldades, complexos, limitações. O ser humano está muito concentrado nos seus traumas, complexos, limitações, injustiças cometidas contra ele. Mas a unção descomplica. Pessoas ungidas são canais de bênção. À medida que você vai crescendo espiritualmente, você consegue ajudar os que estão começando. Vemos que o testamento produz o que, amados? Dons, presentes gratuitos. A Bíblia diz, amados, em Efésios 4:8, que quando Jesus subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro, né? Em Hebreus 5:14, que o poder do diabo foi quebrado na cruz. Ele levou cativo o cativeiro. Ele quebrou todo o cativeiro que havia, os efeitos da queda. E nos deu de presente dons. Aleluia, Efésios 4:8. O Novo Testamento concede dons aos homens. E é muito importante compreender que é um privilégio participar e usufruir deste repartir dos dons. Estar ali em unidade, onde o Senhor derrama a bênção. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação, né? Então Deus quer conceder a você, através da igreja, dons para serem mutuamente encorajados e confortados. Então, em Cristo nós somos aceitos. A Bíblia diz em Efésios 1:6 que para o louvor da sua graça, né? Louvor da glória de sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amado,
Então em Cristo nós somos declarados por Deus aceitos. O dom de ser aceito como filho. Em João 1,12 diz que aquele que recebe Jesus no coração, Deus concede a ele o poder de se tornar filho. Aleluia! Então, o Novo Testamento tem herança. E essa herança vem quando nós compreendemos e recebemos. Então precisamos ser ensinados. Aqui está o aconselhamento cristão. Quando nós somos instruídos, a nossa mente é renovada. Isso requer humildade, perseverança na fé. Vai sendo descortinado uma herança que veio por esse testamento. Não é o que você tem que conquistar pelo esforço, pela culpa. A salvação é um presente de Deus. Pela morte e ressurreição de Cristo, através da fé, você recebe o presente da salvação. Assim como no testamento, Deus concede a salvação de presente, no Novo Testamento, Deus concede a santificação de presente também. A santificação é um presente que Deus opera em você, transformando você através da sua fé. São mudanças que precisam ser feitas desde a queda. O homem, em sua condição de alma e de corpo, ele precisa de muita restauração. Nós em Cristo já somos nova criatura. Lá em 2 Coríntios 5, no 17 e também 21, diz que tudo se fez novo, que agora nós somos justiça de Deus. Então no Espírito já estamos prontos. Mas na alma e no corpo Deus vai trabalhar agora. Então Ele concede a salvação. Ele concede, como lemos aqui em Efésios 1,6, sermos aceitos e agradáveis a Deus em Cristo, através da fé em Cristo. Ele concede a santificação, ou seja, ele toma a responsabilidade de não só nos perdoar, mas nos transformar e nos levar a ter nojo daquele pecado e nos libertar. A Bíblia diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A santificação, a Bíblia diz em 1 Coríntios 1,30, que a santificação é Cristo. A santificação não é um esforço na carne, uma culpa, uma tentativa de parar com isso, uma tentativa de mudar para então ser aceito por Deus, então ser salvo, então merecer as bênçãos. Não, amados, tudo isso é de graça. Testamento, tudo é de graça. A palavra é a graça, o evangelho da graça, tanto que Paulo disse, se alguém pregar outro evangelho, em Gálatas capítulo 1, que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. Porque nós não temos condição, caídos em Adão, de cumprir o Novo Testamento. É como colocar vinhos novos em odres velhos. Quando o homem tenta produzir esse desempenho que ele está lendo, debaixo de culpa e esforço, ele está debaixo da lei. Gálatas 3,10 diz que ele está amaldiçoado, porque ele não vai conseguir. Pelo desempenho ele não vai conseguir. Ele vai conseguir, através da fé, ganhar esse desempenho. Portanto, esse desempenho não pode ser produzido para Deus. Ele só pode ser recebido pela fé perseverante. É um processo. Primeiro a semente, depois o ramo, depois o ramo cheio de semente e de fruto. Amém, amados? Em Atos 5,31 diz que Deus concede o dom do arrependimento e o perdão dos pecados. A pessoa tenta se arrepender, ela só se culpa, ela fica com remorso e faz de novo e se sente culpada, que nem Judas, né? Isso é carne. A carne não produz o fruto da fidelidade. Lá em Gálatas diz que o fruto da fidelidade, é um fruto do Espírito. Então Deus é que concede o dom do arrependimento. Isso é um presente de Deus para você. Amém? Isso está em Atos 5,31. E também em Atos 11,18, que Deus concede o dom, o presente de se arrepender, a capacidade de chegar ao nojo ao pecado, a capacidade de ter sua mente mudada e ver aquilo que era delicioso, que era interessante, que era necessário, como algo que você não precisa, desnecessário, inútil, podre, lixo, como Paulo chamava tudo aquilo que não aproximava ele de Cristo, como lixo, refúgio. Isso é um milagre, irmãos. Só Deus pode mudar a nossa perspectiva, o nosso ponto de vista. Por isso que arrependimento significa metanoia, mudança de mente, porque Deus nos faz ver aquilo de forma diferente. Aquilo que era atraente, agora é repulsivo. Aquilo que antes nós dependíamos, agora nós odiamos. Amém? O temor do Senhor é odiar o mal. A palavra diz em Gálatas 3,5 que Deus concedeu o Espírito Santo e pela presença dele a capacidade de pregar a palavra com fé e realizar milagres. Que lindo, irmãos.
Operar milagres. Hoje, muitos pseudos intelectuais negam que Jesus na cruz concedeu esses presentes. Na cruz, Jesus não concedeu cura divina, não concedeu prosperidade. Muitos hoje, na sua teologia diabólica, negam os dons que a Bíblia torna claro à igreja primitiva. A igreja primitiva, com a sua simplicidade, né? Lá em 2 Coríntios 11:3, diz que nós devemos tomar cuidado para não perder a simplicidade do evangelho. Que assim como a serpente enganou a Eva, vai tentar enganar a igreja, né? Dizendo que o testamento não consiste desses dons, desses presentes. Jesus morreu, mas não concedeu isso. Então não podemos esperar. Mas a igreja primitiva diz tão claro que eles esperavam isso sim. Eles tinham isso por certo, como concedido a eles. Então aqui em Gálatas 3:5 ele fala que Deus concedeu o poder de operar milagres para a glória de Deus. Nós vemos em Atos 4, 29 e 30, que eles oravam e disseram: Senhor, derrama poder sobre nós, para nós com ousadia pregar o seu evangelho, estende as suas mãos e confirma a palavra que nós pregamos com sinais, com prodígios, com milagres. Que lindo isso, né, irmãos? Eles sabiam que o testamento concedia a eles um evangelho de poder, de milagres, de unção. Aleluia! Hoje as pessoas não esperam isso de Deus. Não, até é pregado, não espere isso, porque isso é mundanismo, isso é pecado, isso aí é fanatismo, isso aí é heresia, esperar de Deus um evangelho de poder. A Bíblia diz em Atos 14:3 que Deus concedeu que através das mãos dele, de Paulo e dos irmãos, se fizessem sinais e prodígios. Paulo e Barnabé, eles sabiam que o testamento concedia isto. Olha como é importante que na multidão de conselheiros a segurança. Se você tiver uma pessoa que te guia direito, irmãos, uma pessoa cheia de Espírito Santo, ela vai te levar para o evangelho genuíno, o evangelho da graça. Ela vai te levar para esse evangelho que te concede uma vida que glorifica a Deus. Uma vida de poder, de milagre, de vitória sobre o pecado, a carne, o mundo, os problemas. Mas esse evangelho light aí, irmãos, misturado com o mundanismo, não tem revelação, né? Mas eles estavam cheios do Espírito Santo ali. E eles criam que aquilo foi concedido. Então, a fé é a certeza que se espera. Se você não espera isso, não se manifesta. Mas eles conheciam os privilégios do Novo Testamento. Em Atos 2:4, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e foi concedido a eles falar em linguagem celestial. E esse mesmo capítulo de Atos, capítulo 2, diz que esse dom é para todos quantos Deus chamar. Não é só para aquela época, é para todas as épocas. E não é dom de falar línguas na terra, porque lá em 1 Coríntios 14 diz que aquele que fala em línguas celestiais fala com Deus em mistério, né? Então Deus concedeu acesso a ele gratuitamente e o trabalhar diário da graça em nosso coração, né? Em Romanos 5:2 diz que através da fé nós temos acesso a Deus, a esta graça, a esse trabalhar diário da graça, essa transformação diária da graça. Como nós precisamos de pregadores hoje, amados, que tenham andado com Deus e que tenham revelação e que pode aconselhar. Aí está a comunidade terapêutica, que fornece a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a solução para tudo é a graça. E um bom conselheiro, a boca dele é medicina, porque ele tem o quê? O evangelho da graça, que traz perdão, cura, força, ânimo, transformação. Aleluia! Irmãos, como nós precisamos de conselheiros espirituais que tenham esse evangelho da graça, esse bálsamo da graça para sarar todas as feridas. Sempre que Israel se desviava e morria um líder, você pode ler isso no livro de Juízes, né? Você pode ler isso, você pode ver no livro de Josué. Sempre que um líder morria, o povo se corrompia, se perdia. Não havendo liderança, não havendo profecia, o povo se corrompe, irmãos. É como ovelhinhas pulando no abismo, uma atrás da outra. Não havendo visão, o povo perece. Mas assim que Deus levantava um líder, o povo se voltava ao Senhor. Como precisa, irmãos, hoje em dia, homens, mulheres, crianças cheios do Espírito Santo, que tenham visão espiritual, que estão andando com Deus e que levam o evangelho genuíno para as pessoas. Porque aí mostra como elas se revestirem disto e assim, então, vencerem a carne. Porque em Romanos 8:13 diz que se pelo Espírito mortificar os obras do corpo vivereis. Então não é pelo esforço, pela culpa, pela tentativa humana, né? Cobrança de comportamento. É um milagre, irmãos. Então, a comunidade terapêutica é feita de pessoas como você, que se enchem no Espírito Santo
para não só viver uma vida sábia, mas ajudar as pessoas a receber esses presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo.